Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui de volta para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. E o texto o qual nós vamos meditar hoje está registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 14 e o versículo de número 15, onde estão escritas as seguintes palavras. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que houve um momento que os pastores de Ló e os pastores de Abrão começaram a ter contendas entre si. E Abrão, por não querer desavenças com seu sobrinho Ló, falou para ele assim: olha, faça o seguinte, se você for para um lado, eu vou para o outro, para que nós não tenhamos desavença, para que nós não tenhamos contenda. A Bíblia Sagrada nos fala que Ló foi para os lados de Sodoma e Gomorra e Abrão começou a caminhar sem direção. Neste momento de que ele estava caminhando, o Senhor Deus aparece para ele e começa a direcionar, dar um norte na vida dele. Falou com ele assim: olha, Abrão, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Todos nós sabemos que essa terra era a terra de Canaã. Meus irmãos, meditando um pouco mais sobre essa passagem bíblica, algo me chamou muita atenção. Porque essa terra de Canaã, essa terra que emana leite e mel, essa terra próspera, terra abençoada por Deus, ela estava localizada entre o Mediterrâneo e o Nilo. E nós sabemos que, para quem entende um pouquinho mais de geografia bíblica ou já estudou sobre o assunto, sabe que a localização de Canaã entre o rio Nilo, entre a Mesopotâmia, melhor dizendo, e o rio Nilo, era uma passagem compulsória dos maiores exércitos da face da terra na época, que eram o Egito, os caldeus e os assírios. Nações potentes em materiais bélicos, os seus exércitos eram por demais numerosos, homens cruéis e impiedosos que estavam passando compulsoriamente pelaquela região. E a Bíblia Sagrada nos fala que a terra de Canaã era uma terra fértil crescente, uma terra próspera, uma terra desejável, todo mundo que olhava desejava essa terra. E essas três nações mais potentes do mundo, eles buscavam o controle, o governo universal da humanidade. E quando eles passavam e olhavam as terras de Canaã, eles desejavam possuir essas terras. Pois bem, e muitas das vezes, meus irmãos, Deus utilizou essas nações estrangeiras, cruéis, sanguinárias, truculentas, muitas das vezes cruéis, como um instrumento de juízo contra o seu próprio povo, quando estava em rebelião contra o Senhor. Eles funcionavam como um termômetro espiritual. Se eles estivessem em temor ao Senhor, em reverência ao nome santo do Deus de Israel, se eles estivessem em santidade, estivessem vivendo a palavra do Senhor, esses inimigos nunca prevaleciam contra o povo de Deus. Mas também se eles estivessem em rebelião, se eles estivessem em rebeldia contra o Senhor, Deus entregava o seu povo nas mãos dessas nações cruéis, sanguinárias. Todos nós conhecemos a passagem de Jeremias, o contexto de Jeremias. O reino do norte já havia sido levado cativo pela Síria, e agora o reino do sul estava em plena rebelião contra o Senhor. Jeremias clamava para que eles se convertessem ao Senhor, eles não se converteu, e Deus usou os caldeus como instrumento de juízo contra o povo de Israel. Também conhecemos o contexto do rei Ezequias, quando ele recebe a carta de afronta do rei Senaqueribe da Síria, em nome da Síria, dizendo que ia destruir Israel e que não haveria Deus que pudesse livrá-los das suas mãos. Porém, Ezequias era um homem que fazia tudo de conformidade à vontade de Deus e fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor. Apresenta a carta de afronta e a Bíblia nos fala que Deus envia um anjo e ele no mesmo momento mata mais de 185 mil soldados. Dito tudo isso, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês?
Os momentos em que nós estamos vivendo é algo semelhante ao que o povo de Deus vivia naquela época. Estamos cercados de inimigos exteriores. E muitas das vezes esses inimigos, que nós podemos dar o nome de crise financeira, crise na área da saúde, crise política, crise em todos os sentidos, no contexto mais amplo, Deus muitas das vezes usa esses inimigos como um termômetro espiritual para medir se nós estamos bem com Deus ou se nós não estamos. Porque se nós estamos prevalecendo contra estes inimigos, é uma prova de que Deus está conosco. Mas muitas das vezes, quando nós não estamos prevalecendo, pode ser que nós estamos afastados do Senhor. Fique com essa palavra. O inimigo, ele não é para nos amedrontar. O inimigo não é para nos destruir. Pelo contrário, o inimigo muitas das vezes mostra para nós mesmos se nós estamos em comunhão, em santidade ao Senhor, ou se nós estamos afastados do Senhor. E se nós estamos afastados do Senhor, o Senhor Deus nos convoca a nos aproximarmos mais dele. E se nós estamos em santidade, em temor ao seu santo nome, fazendo a sua plena vontade, não temas, porque Deus é contigo, porque ele é o seu escudo e a sua fortaleza. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Que Deus possa te abençoar e que ele possa nos dar a graça de permanecermos na presença dele, mesmo cercados por esses inimigos. Que Deus possa ser contigo em nome de Jesus. Amém.